Só gravação. Tudo bem, pessoal? Estamos aqui na nona aula, é nona, né? Nona aula do Mediúnico 1, do Padre Isabel. Estamos aqui com a Daniela, com a Rita e comigo, para a gente ter mais uma aula do Mediúnico 1. Estamos gravando, né? Como todas elas estão indo para o YouTube. Então, aí, quem assistir, é um prazer também estar aí com vocês que eventualmente foram assistir posteriormente a aula. Tá bom? Então, sejam todos aí bem-vindos. E quem gostaria de fazer a prece de abertura de hoje, né? Calma, os irmãos espirituais não conseguem ainda fazer a gente escutar, a não ser que vocês estejam escutando, mas eu não vou escutar. Eu posso fazer a leitura do texto. Ah, olha, já estamos conseguindo gente para alguma atividade aí, pelo menos. E aí, Rita, você conseguiria fazer a prece de abertura? Faço sim. Ah, legal. Então vamos lá. Depois eu também contribuo no final com alguma coisa. Tá bom? Tá Então certo. vamos lá. Posso começar? É, vamos agradecer então a oportunidade de estarmos juntos e vamos passar a Rita a palavra para ela fazer a prece de abertura por nós. Estamos reunidos aqui mais uma vez, na presença do nosso Pai Celestial, nosso irmão maior Jesus, toda a nossa espiritualidade, nossos benfeitores, e tenho certeza que vamos ter uma aula maravilhosa, de muito aprendizado, de um bom e maravilhoso ensinamento pelo Elcio. Estamos aqui prontos, né? Para o melhor, para a nossa evolução, pelo amor, pela paz, por tudo. Graças a Deus e graças a Jesus. Graças a Deus e a Meu Jesus. Deus. Obrigado. E agora você me jogou uma responsabilidade muito grande, né? E se a aula não for boa? Ixi, Vai ser, tô né, brincando. É, Sim, com certeza. bonitinhas. Vocês são maravilhosas, viu? Vamos lá. Gostaria de ler, Daniela? Sim, posso ler. Então vamos. Seara dos Médiuns, lição 28, trabalhemos. Perguntas. Muitas vezes se podes colaborar junto à bandeira de amor e luz que a espiritualidade maior vem desfraldando na Terra. Estimarias movimentar poderes mediúnicos incontestes, materializando forças sutis, distribuindo consolações, traçando diretrizes, enunciando a verdade ou pronunciando o verbo revelador. Não necessitas, no entanto, recorrer a esse ou aquele luminar da sabedoria para a obtenção da resposta. Basta breve consulta ao livro da natureza. Sabes que a semente é suscetível de fazer florir o deserto, desde que lhe ofereças base adequada no solo, e que a fonte é capaz de descedentar-te na intimidade doméstica, se lhe dás condução no canal preciso. A semente, contudo, morre sem remissão se relegada de todo à cova de areia quente, e a fonte, por mais generosa, não te alcança o reduto familiar quando se lhe entrava o caminho. Toda realização pede esforço, todo merecimento real inclui sacrifício. Muitos, porém, almejam auxiliar, exigindo que a evolução se transforme numa avenida asfaltada em que possam deslizar de patins. Desejam fazer claridade na hora do meio-dia, melhorar o prato feito, subir em elevadores rápidos para emitirem exortações de sacadas tranquilas ou ditar bons conselhos à cabeça dos anjos. Entretanto, embora imperfeitos, é indispensável empreendamos a cura de nossas próprias imperfeições. Se aspiras ao bem para sanar os males da terra, é natural que a esfera superior se esmere em proclamá-lo por teu intermédio. Se procuras o Senhor, buscando ajudar a vida, o Senhor também te procura a fim de ajudá-la.
Desse modo, o Mestre Divino espera-te na luta por instrumento que possa atender-lhe a obra. Purifiquemos a emoção, a fim de senti-lo. Sublimemos o pensamento, para entendê-lo. Eduquemos a palavra, de modo a enunciar-lhe o verbo. Aprimoremos a ação, para exprimir-lhe a presença. Aperfeiçoemos a nós mesmos, cada dia, quanto seja possível, porquanto, para sermos intermediários fiéis entre ele e o mundo. Só existe uma solução: trabalhar. É isso. É, Acabou. é um texto bem forte, né? Eu falo, é o chacoalhão. É o chacoalhão. É o chacoalhão. Acorda que você precisa trabalhar todos os dias. É. Né? Mas vocês estão fazendo isso já, né? Vocês são responsáveis, estão Sim. sempre aqui, né? A Rita não conseguiu vir semana passada porque ela teve um compromisso, mas ela sempre está Sim. aqui, né? Mas tem muita gente que às vezes quer as coisas venham, né? Mas não se esforçam, né? Quer que as coisas venham de mão beijada. Eu acho que é isso que ele tem falado aqui no texto, né? Verdade. Você quer comentar alguma coisa sobre o que? Eu acho que ficou bem claro que não adianta a gente querer as coisas se nós não lutamos por elas, se nós não fazemos o nosso trabalho, a nossa parte de estudo, de reflexão, de se doar também ao próximo, né, com esses estudos, ser aberto para receber o ensinamento e só procurar respostas, né? A gente só vai ter respostas se a gente mergulhar dentro do conhecimento, né? Dentro do aprendizado diário. Não adianta também só a gente estudar a teoria se a gente não praticar o bem, né? O amor, a pureza, a socialização de forma para o bem, né? Que tá tão difícil hoje em dia isso, você conseguir lidar com respeito, né, com as coisas e tudo. Então, eu acho que esse trabalhemos é querendo dizer todos podemos trabalhar, né, dentro da Devemos, né? espiritualidade. E devemos, Você né? vê que você, né, e a Rita, vocês têm um pouco de mediunidade, né? Então, por quê? Sim, Vocês não vieram com isso de bobeira, né? Se vocês vieram com mediunidade é porque alguma coisa vocês se comprometeram lá na é. espiritualidade. E aí, se vocês chegam o final da vida, né, e não fazem nada, né, eles vão falar, né? E aí aquilo que você tinha programado, né? Lembra que você tinha feito sua programação, você foi até com a mediunidade, você chegou a trabalhar, a usar a mediunidade para o seu trabalho, você vai falar, assim, né? Eu fiz o curso, né? Mas acabou não dando tempo, né? Não sei o quê, acabei não trabalhando, né? Aí Sim, falaram, tudo bem, você não teve tempo, sua criança era pequena, beleza. Mas sua criança cresceu um pouco, aí você trabalhou? Então, mas daí, né, acabou que sim, meu marido precisou. Não, a gente vai dando desculpa, né? Então, é a questão, né? Eles esperam, né, que a gente nos aprimore e ofereça alguma coisa para o universo, né, e para a obra, né, sim, do Jesus, né, que ele fala aqui, né? Ó, espera-te na luta por instrumento que possa atender a obra sim, dele. Então, assim, ele espera que nós conseguimos acrescentar alguma coisa na obra dele. Qual que é a obra dele? Evoluir todo mundo, né? Fazer o sim, bem e tentar fazer com que o planeta inteiro evolua de maneira satisfatória. Então, a gente tem que dar a nossa contribuição de alguma forma. E como que a gente pode dar a nossa contribuição? Trabalhando, né? Vocês estão aprendendo, mas à medida que vocês puderem, que nem a Rita, não sabemos se ela vai poder trabalhar tão longe, mas mesmo que ela faça o curso, depois ela bota o diplominha dela debaixo do braço e vai procurar um centro espírita aí na região para ela poder trabalhar, né? Então, o ideal é isso, que de alguma forma, né, a gente se envolva, que a gente dê a nossa contribuição aí para um mundo melhor, né, que Jesus espera, né? sim. A gente possa ajudar as pessoas que estão carentes, com problemas. Podemos fazer a nossa obrigação de família, que nosso estudo também vai ajudar na nossa família, vai ajudar a Uhum, encaminhar nossos filhos, porque o conhecimento elevado faz a gente encaminhar melhor os nossos filhos, ter mais. sim, Então, isso, só por isso, já é um trabalho, né? Já é uma prova.
Então, são essas questões aí que o texto chama a nossa atenção. Você quer comentar alguma coisa, Rita? Não, Não? Tudo tranquilo? tudo tranquilo. Tá. É, não é bem um puxão de orelha, né? É uma questão de, olha, estamos esperando você, né? Eu acho que é Emmanuel falando, né? A espiritualidade espera você, né? Porque realmente a gente às vezes a gente dá mais preferência, né, para as coisas da terra, né? A gente esquece um pouco, né? Se bobear um pouquinho, a gente escapa as coisas espirituais, né? Tá, E a tá gente tem que estar sempre dedicada. Ah, você tem visita aí hoje, Dani? A minha Não irmã tô veio conseguindo. trazer ela, porque ela não quer Ah, que ficar legal. lá, entendeu? Ai, meu Deus do céu, que é a mamãe. Tá bom, você quer ser a filha da mamãe? Tá bom. Ela tava lá brincando, mas desistiu. Mas tudo bem. Vou pôr aqui para ela. Tá, ela quer a mamãe, não teve conversa. Deixa eu voltar aqui, vamos seguir com a aula. Então é isso, pessoal. Mais algum comentário com relação disso? Não, né? Então vamos seguir para a aula. O que acontece? É, essa semana, lembra que a gente teve uma aula que eu dei uma pulada, que estava todo mundo, era uma emenda de feriado. Eu falei, vamos descansar, estava todo mundo emendando, estava uma festa que estava todo mundo chegando para feriado prolongado. Era uma quarta-feira que eu acho que ia ter um monte de feriado, era aquele do dia 21. Lembra que ia ter sexta, sábado? Aí eu falei, não, não vamos descansar. Lembra? Então, Lembro. teve uma aula que ela era bem curtinha. Então eu peguei, só para não passar, ela não passar assim despercebido, eu fiz um resuminho dela antes de entrar na aula propriamente dita. Tá? Então a gente vai falar rapidinho dessa aula. Então vamos falar dela, bem pouquinho, tá? Só 3 slides, só para a gente resumir. Ela era menorzinha, por isso que eu tirei ela, tá? E só vou fazer um basiquinho dela aqui, tá bom? Aí eu começo já perguntando para vocês aí. Vocês acham que o médium consegue se comunica apenas com o desencarnado? Sim ou não? Já começou as perguntas difíceis. Eu adoro colocar vocês em situação, né? Difícil. Aí depois fica gravado vocês lá falando. E aí? O que vocês acham? Apenas com desencarnado? Acho que Ou você não. acha que o médium consegue falar com o encarnado? Eu acho que só Eu acho que encarnado. Não, por exemplo, eu daqui falar Tipo, por sonho? vamos supor assim, um médium que está em transe, né, mediúnico, se ele consegue falar com o espírito encarnado ou só com o espírito desencarnado. Tive algum problema aqui na minha apresentação. Eu nunca O que vi vocês acham? com encarnado, mas se existir, só com espírito desencarnado. Como é que é? eu só vi com dizer. Eu só vi com desencarnado. Tá. E aí, vocês acham que não, né? Então vamos lá, só para a gente falar. Olha o que dá para fazer. Existe a alma do próprio médium. Então vamos lá. Quando o próprio médium ele entra em desdobramento, então, por exemplo, o médium ele pode desdobrar. Muito médium faz isso. Eu não consigo porque eu não sou médium ostensivo. Mas o médium, que é um médium mais ostensivo, ele consegue ir para o plano espiritual estando em vigília, acordado. Então, o que acontece? O espírito meio que sai do corpo. E daí o médium consegue meio que ir para o plano espiritual. É assim que ele se comunica com o espírito. Por quê? Porque o espírito dele meio que se afasta do corpo dele e dá a oportunidade para outro espírito falar, tá? Então, meio que você sai e você começa a meio que ver o plano espiritual.
tá? E aí o que acontece? Quando você sai, você acessa conhecimentos do passado que você esqueceu. Por quê? Porque seu espírito sabe. Mas quando o espírito está encarnado, você esquece. Mas quando você entra em transe mediúnico, né? O que acontece? Você pode acessar alguns conhecimentos que você não lembrava. E às vezes você pensa que é outro espírito, mas às vezes é você mesmo. Olha que loucura! Às vezes é o seu próprio espírito que você está acessando, te falando coisas que você nem lembrava. Então você às vezes está lembrando coisas de suas outras encarnações. Olha que loucura isso, né? Isso se chama animismo, tá? É uma palavra muito conhecida no espiritismo e no mundo espiritual, tá? Então, sempre que às vezes algum médium é, às vezes não tem certeza que algum espírito que está falando pode ser um animismo. Então, muitas pessoas falam, olha, isso pode ser animismo. Por quê? O que que ele está querendo dizer quando fala isso pode ser animismo? Está querendo dizer que pode ser o espírito do próprio médium que está dando a comunicação, fora do corpo. Olha que loucura, tá? Isso é muito comum? É muito comum. Eu estava numa reunião mediúnica e, por exemplo, tinha uma moça que eu percebia que ela era meio é, um espírito meio assim, faltava um pouco de força para ela, né? Força de querer trabalhar, de querer estudar. Era um espírito meio que para ela tudo bem quando tanto foi. Ou ela estava se esforçando, ela estava trabalhando, mas dá a impressão que no passado ela foi um espírito assim, meio assim, e ela caiu aqui na Terra e estava trabalhando. Então, sempre nas comunicações vinha um espírito assim, tudo bem, ah, não sei, parece que estou meio assim. E eu percebia que era muito espírito igual, e eu achava que era muito dela. Então eu achava que ela estava muito no animismo, né? Claro que eu não falava, eu não ia constrangê-la. Falar, você está no animismo, né? Porque isso é um processo normal do médium. Ele vai fazendo o quê? Ele vai aprimorando de forma que ele vai percebendo o que é animismo e o que não é, o que é um outro espírito. De forma que cada vez ele elimine mais o que é a parte dele, do que é o espírito dele, e foque mais no espírito que está dando a comunicação. Mas como que é isso que faz, professor? É a experiência. O médium vai aprendendo a fazer isso, a ir limpando e tirando o animismo, e tirando o que é a manifestação dele e deixando exclusivamente a manifestação do espírito, tá bom? Então, o espírito, o médium pode dar a comunicação do próprio espírito, e isso se chama animismo, tá bom? Então, ele pode dar a comunicação de um encarnado, animismo. Que mais? Ele pode dar a comunicação de outro espírito encarnado que esteja em desdobramento ou em êxtase. O que que é êxtase? Êxtase é um desdobramento maior. Desdobramento é assim legal, você faz aqui na Terra. Um êxtase, às vezes, é um desdobramento do corpo mental. Você consegue ir para outros planetas, um desdobramento ainda maior, tá? Então, você pode dar uma comunicação de um espírito encarnado que esteja em desdobramento ou em êxtase. Nossa, professor, então quer dizer que eu posso dar uma manifestação, estou lá numa reunião mediúnica e estou falando, e no final o espírito está até encarnado. Ele está em desdobramento, mas ele está encarnado? Pode acontecer. Olha que loucura, né? É, é, né? Pode acontecer do espírito estar dando lá uma comunicação de um espírito encarnado. E cabe ao esclarecedor perceber isso, que o espírito está encarnado. É bem difícil, viu? Porque nem sempre o espírito dá dica de, eu estou encarnado. Às vezes nem o espírito sabe que ele está encarnado. Olha que loucura isso, né? É uma loucura isso. Mas pode acontecer. E aí? Não importa, que a gente ajuda o irmão espiritual com o problema que ele estiver, independente de ele estar encarnado ou não. Ele vai chegar e vai falar qual que é o problema. Se ele souber que ele está encarnado, o que pode acontecer? Ele vai receber essa orientação e quando ele voltar para o corpo físico, ele vai levar essa orientação de uma maneira intuitiva.
de às vezes ele seguir o caminho. Então, olha que loucura, né? Às vezes, quando a gente dorme, vai saber se quando a gente dorme, a gente não vai no centro espírita da vida conversar com o médium encarnado. Olha que loucura isso, né? Pode acontecer? Pode. Será que a gente já fez isso? Não sabemos. Pode ser que sim, né? Então, uma loucura, né? A gente pode desdobrar e conversar com o médium que está dando comunicação em desdobramento. Ou a gente pode, estando como médium no trabalho, receber um irmão que esteja dormindo, encarnado e desdobrado, podemos também, e podemos receber o nosso próprio espírito, isso se dá o nome de animismo. Então, aí respondendo, o espírito pode receber a comunicação de um espírito encarnado? Sim ou não? Sim. Sim! Né? Tanto nós mesmos, estando encarnado, quanto qualquer outro. Tudo bem, pessoal? Tudo bem. Legal? Tudo bem, Rita? Uma Sim. loucura, né? Então, a gente É. aprende coisas que a gente nem imagina. Fala, Rita. Por quê? Porque na hora que o espírito está desdobrado, né, seja você desdobrado ou seja outro irmão, ele está como espírito. Não importa. Então, ele tem todas as capacidades possíveis de um espírito, inclusive de dar comunicação em qualquer local. Né? Não tem nada que proíba, né, o espírito de dar comunicação estando encarnado. Porque se ele está em desdobramento, ele é como se fosse o espírito desencarnado. Ele está preso ao corpo, ele vai ter que voltar. Mas o que vai acontecer com ele é exatamente o que aconteceria se ele tivesse desencarnado. Tá bom? É. Praticamente, né? Algumas coisas vai ser um pouco diferente. Mas, no geral, ele é um espírito normal, tá? Espírito normal. Ele vai ter o laço prateado lá preso no corpo, tá? Mas ele está em espírito e pode dar comunicação. Tá bom? Tudo bem? Vocês Tudo bem. entenderam essa parte? Entendi. Eu entendi. Sim. Tá. Ah, Rose escreveu assim: boa noite, esqueci de avisar, estou no trabalho ainda, não participarei hoje, mas acho que já perceberam. Percebemos sim. Vou colocar aqui. Bom trabalho para você. Epa. Sim, tá difícil escrever aqui, peraí. Percebemos sim. Bom trabalho. É legal, né? Ela deu uma satisfaçãozinha pra gente aí. É legal, né? A gente escutar ela assim, tipo, tô aqui, né? Então é isso. Então, ó, e como que a gente distingue, né, se a comunicação é do médium ou de uma outra alma, né? Como que a gente descobre se é do próprio animismo ou de outro espírito? Pelo tipo de comunicação, pelas circunstâncias, pela linguagem. Estude e observe, é o que Allan Kardec falou. Lembra que eu falei que eu percebia na irmã espiritual que ela tinha muito de animismo? Então, o estudo leva a gente a perceber esse tipo de coisa, né? E a caridade, né, faz com que a gente não fale isso para médium, para não constrangê-la em público, né? Ou a ela mesma, né? A gente entende que isso é um processo que ela mesma vai descobrir e ela mesma vai tentar aprimorar. Não adianta você ficar falando, olha, você estava no animismo, hein? Olha, era você, hein? Não vou ficar falando, né? Porque assim é um processo dela com ela mesma, do estudo dela, à medida que ela for estudando e for trabalhando, ela vai começar a perceber esse tipo de coisa, tá bom? No trabalho mediúnico a gente lia livros, então a gente estudava também durante o trabalho. Então tudo é aperfeiçoamento. Ela automaticamente ela vai se aperfeiçoar. Não precisa alguém chegar e falar, tá bom? É. A não ser que o médium esteja de má fé. Isso eu falei para um médium, lembra? Que tinha um médium que eu contei para você que estava fingindo, aí já era má fé. Aí eu falei, mesmo assim eu não falei para ele. Eu falei para dirigente prestar atenção. Mas mesmo assim não acreditaram em mim, né? Mas essa é uma outra história. Vamos seguir? Vamos lá? Influência da inteligência dos médios. Isso eu já tinha comentado em outra aula, mas só para fixar, tá? Então, o que acontece? Com os médios de inteligência desenvolvida, os espíritos se comunicam através do pensamento geral. Então, ele fala, o amor é a essência do bem. Então, na hora, o espírito já entende o que o
o que o espírito encarnado, o médium encarnado, já entende na hora o que o espírito está falando, de uma maneira automática, ele não precisa falar a frase. Parece que é o próprio cérebro do espírito que comunica ao espírito que está falando, do médium. Há tanto que o médium às vezes acha que o pensamento é dele, mas não é do espírito. Com o tempo ele começa a perceber, olha, eu não pensei isso. Se veio para mim que o amor é a essência do bem, eu senti isso, eu pensei isso não fui eu que pensei, pensar isso aqui do nada. Então, um irmão espiritual que me falou de uma maneira geral, me fez pensar isso, entenderam? Mas você não escrutou a frase, o amor é a essência do bem. Você pensou, entendeu? O amor é a essência do bem. É uma loucura, né? Só que conforme você pensou, era o pensamento do irmão espiritual. E com o médium um pouco adiantado? Aí não, aí o espírito às vezes pronuncia a frase. Então, um médium que às vezes não teve muito estudo, não tem muita esclarecimento, o espírito fala frases mesmo, tá? Ele aprende de alguma maneira a falar letras, falar frases e falar palavras e frases, né? É bem complicado, é mais complicado para o espírito, né? Ter que trabalhar com o médium assim. Mas eles trabalham. Por quê? Porque faz parte do médium também se aprimorar, né? Então, ele vai receber aí, né? O pensamento é decomposto, né? E vem palavras, letra por letra, e por aí vai. Eu sei que o espírito consegue, de alguma forma, passar o que ele quer dizer, tá bom? É do cérebro do médium que os espíritos retiram os elementos necessários para dar ao pensamento que transmitem a vestimenta palavra. Então, o que acontece? O espírito tira do próprio cérebro do médium, da própria mente do médium, do próprio espírito do médium, é que o espírito superior tira as experiências e o conhecimento para poder transferir o que ele quer falar. Então, médiuns mais evoluídos vão servir melhor para espíritos mais evoluídos trazerem a palavra. Médiuns menos evoluídos, espíritos mais evoluídos vão ter dificuldade de passar a palavra para eles, através deles. Por quê? Porque eles vão ter que abaixar o nível do vocabulário, das palavras, para o nível do médium, para que o médium consiga transferir, né, a mensagem. Então, o espírito superior vai ter um pouco mais de dificuldade de trabalhar com um médium que não tem tanta evolução intelectual quanto ele. Olha que coisa interessante. Então, por isso que é bom a gente estar sempre se evoluindo, né, intelectualmente, sempre estar estudando, sempre estar lendo, sempre estar melhorando, não só moralmente, mas intelectualmente também, né? Sempre tentando ser pessoas assim que procuram sempre estar bem informadas de tudo, tenha conteúdo, pessoas com conteúdo, né? Que quando a gente um dia for dar uma comunicação, o médium possa utilizar esse conteúdo, né? E assim, o espírito se utiliza de várias coisas, não só de conteúdo de palavras que a gente sabe, mas de conteúdo assim sobre coisas do dia a dia mesmo. Então, por exemplo, se você às vezes, que nem hoje teve hoje teve uma entrevista muito boa que eu assisti de manhã do vice-prefeito da capital. Ele chama Coronel Melo de Araújo. Ele é o vice-prefeito, ele trabalha com o Ricardo Nunes. E ele trouxe uma entrevista maravilhosa. Ele está atuando na Cracolândia. Ele está resolvendo o problema da Cracolândia. Ele é uma pessoa fenomenal. Imagina o vice-prefeito, ele vai lá junto com os drogados. Ele vai lá, ele ajuda. Eles estão fazendo um trabalho sensacional. Esse cara é um bambambam, esse coronel. Então a entrevista foi muito boa. Então, o fato de eu assistir, procurar sempre estar escutando essas coisas boas ou aprendendo, né? Porque ele ensina lá como tirar eles da rua, quais estão sendo os problemas enfrentados, qual a dificuldade, como eles estão resolvendo. Então, uma entrevista sensacional. Foi na Revista Oeste, é um programa que chama Oeste com Elas. Eu passo depois o link para vocês e falo a partir de que minuto do vídeo ele começa a falar. Então, a gente está estudando, está sempre aprendendo, vendo coisas úteis, nos capacita para os espíritos superiores
conseguirem trabalhar em você. Então, um dia, se você for um dia fazer uma palestra no centro espírita, esse tipo de conhecimento que você adquire da vida e das experiências anteriores e da sua intelectualidade, os espíritos vão utilizar esse seu conhecimento. Olha que coisa interessante, tá? Então, muito interessante isso, né? Então, por isso que é sempre bom a gente estar sempre vendo coisas úteis, coisas que nos acrescentam alguma coisa. Por exemplo, uma novela. Tem algum problema assistir novela? Não, porque é uma maneira que a gente tem, às vezes, de relaxar. Tudo bem, os espíritos entendem, mas, na medida do possível, se a gente puder assistir alguma coisa que nos vai acrescentar intelectualmente, muito melhor, né? Entenderam? Porque a gente vai estar aproveitando para evoluir, né? Aproveitando para relaxar, escutando coisas que nos acrescentam intelectualmente. Olha que legal, né? Então eu dei um exemplo, mas é isso, tá? Eles vão aproveitar tudo que a gente tem de conhecimento para poder ajudar, tá? Para a gente ser um melhor instrumento, tá bom? Que mais? Aqui cai um pouco naquilo que eu acabei falando, tá? Então tem o médio mecânico, tá? Ele sai. Por que sempre ele sai? Porque ele precisa sair sempre do corpo, tá? O espírito precisa sair para ter o contato mediúnico. Em todo contato mediúnico, o espírito do médium ele precisa dar uma saidinha do corpo, tá? Para que ele consiga entrar em contato com a parte mediúnica, tá bom? Ó, então por isso que sempre ele sai. Então sempre você vai ver o espírito dar uma saidinha, tá? Porque é o próprio espírito do médium que está dando uma afastadinha e indo para o mundo espiritual para que ele consiga fazer as suas tarefas mediúnicas, tá? E nessa saidinha, ó, ele vai encontrar um espírito. O espírito, né, o material do espírito, o que é? O pensamento dele, que vai buscar no cérebro do médium a vestimenta da palavra. Então, o que ele vai buscar no cérebro do médium? Paisagens morais, filosóficas, que o médium conheça, psicológicas. Então, o espírito vai buscar dentro do cérebro do médium essas referências, tá? Morais, filosóficas, psicológicas, que ele possa utilizar para quê? Para dar a comunicação e para auxiliar. Mesmo que ele traga um irmão necessitado, ele vai utilizar. Porque também não é assim, a gente dá só comunicação de espírito necessitado. A gente pode estar numa palestra e dar uma comunicação de um espírito superior no meio de um trabalho ou para uma palestra. Os irmãos superiores também nos utilizam para dar mensagens maravilhosas. Tem médium que dá mensagens tão maravilhosas que começa a chorar quando está dando. É uma coisa linda. É maravilhoso, é um presente para o médium também, dar uma comunicação dessa, né? Então, tem essas coisas aí, né? Então, aqui eu estou falando de um espírito evoluído, que busca, né, no espírito alguma referência. Mas e os espíritos, né, menos evoluídos também? Eles vão tentar buscar dentro do médium alguma experiência, alguma coisa para ele se identificar, tá? Então, é bem um contato muito intenso, tá? Tanto que na mediunidade, já vi coisas terríveis, assim, eu já vi espíritos de suicidas que chegam, o médium não aguenta, o médium cai no chão, o médium quase não consegue respirar, porque é uma interação tão grande que o médium sente exatamente o que o espírito está sentindo. É um sofrimento terrível, às vezes não consegue nem respirar. O médium fica. É terrível, sente dor, uma dor terrível no peito, é terrível. Mas é a caridade, né? A gente vai estar usando um sofrimento, mas cai naquele trabalho que a gente falou na harmonização, né? Não tem, não tem asfalto liso para deslizar de patim, que nem estava lá no texto, né? É assim, é isso que nos faz merecer os méritos, os louros da espiritualidade e fazer com que Jesus conte conosco e nos valorize, né? E conte com a nossa evolução. Incrível, né, pessoal, isso tudo, né? E legal, né? E aí, olha, o que ele usa, né? Ele usa o material do médium, os arquivos do passado do médium, o vocabulário do presente do médium, o vocabulário também do passado do médium, que está lá dentro do espírito do espírito que está encarnado.
ele usa as facilidades intelectuais e morais do médium, ele usa as lembranças passíveis de serem despertadas do fundo do coração ou do cérebro. Ou seja, o espírito vai usar tudo isso. Tudo bem, pessoal? E daí ele vai falar, ó, ame o próximo. Na verdade, ele transferiu, tá? A mensagem aí que o espírito passou, que foi que usou todo o cabedal aí, toda a experiência do médium para conseguir passar a mensagem, e o médium conseguiu passar depois a mensagem, depois de toda essa experiência. Tudo bem, pessoal? Legal? Vocês têm alguma dúvida? Praticamente eu acabei, tá? Eram só 3 slidezinhos. O espírito do médium é o intérprete, influencia a forma, sempre concorre para a realização do fenômeno. Respostas alteradas, mau intérprete, o médium deve estudar. Então, o que quer dizer? Que cada vez mais o médium deve procurar tentar se identificar com o que o espírito está trazendo, para ele trazer a mensagem mais pura possível do espírito. Então, ele tem que tentar tirar o animismo, que é o dele mesmo, ele tem que tentar, né, entender exatamente o que o espírito está querendo dizer, tá? E ele tem que dar instrumento para que o espírito use. Tudo bem? Vocês querem comentar alguma coisa a respeito disso, pessoal? Não? Vocês querem comentar alguma coisa dessa parte? Não? Não. Tá. Então tá bom. Então nós estamos muito atrasados, porque eu falo além do. Eu sou Nossa, quando eu vejo o tempo voou, pessoal. E eu falo além da conta, eu acho, viu? Não é possível. Como pode falar tanto e não ver o tempo passar? Né? Porque já é 45 e nós temos aí muita aula ainda pela frente. Porque hoje nós vamos falar sobre o assunto da aula de hoje, agora mesmo, tá? Agora nós vamos falar sobre. Opa, peraí, que eu tinha que ter cancelado a outra. Não, mas deixa a outra aberta, vai. Só o tempo que eu vou perder para fechar, tá? É, tá. Tudo bem? Vocês estão escutando bem? Tá tudo bem? Tá tudo bem. Tudo tranquilo? Peraí que eu. Ixi, pessoal. Não tá legal aqui não. Peraí que eu vou ter que parar a apresentação de novo aqui que eu fiz errado. Vamos lá de novo, peraí. Vamos de novo aqui. Vamos fechar tudo aqui que está atrapalhando e vamos direto ao que tem que ser feito. Agora eu acho que está certo, deixa eu ir lá. Vocês entenderam essa questão da comunicação? Tudo bem? Ficou claro para vocês, pessoal? O que vocês acham? Queria escutar um pouco vocês aí, se vocês entenderam. Ficou bem claro, sim, Elcio. Ficou claro? Para mim Deu para também. entender? Deu sim. Tá, tudo bem. Então, a aula de hoje, propriamente dita, são as manifestações espíritas, tá? Nós vamos falar aí sobre manifestações inteligentes, manifestações físicas, as provocadas, por que os espíritos se manifestam na matéria, teoria das manifestações e fenômenos de transporte. Nós vamos falar mais como que os espíritos agem na matéria, tá bom? É bem a aula de hoje, propriamente dita. E aí as manifestações inteligentes, né? Na revista Espírita, eu vou colocar a revista Espírita lá também como material para vocês. É muito legal a revista Espírita. São um material aí que o Kardec fez também junto com as obras, tá bom? Então, o que eles falam lá, né? Nessa revista Espírita de 1858, de janeiro, tá? É assim, é uma revista que ela é anual. Ela tem desde 57 até 60 e poucos. E tem de janeiro, fevereiro, março, abril dentro dela. Então, você abre o PDF, é muito legal, porque o PDF ele é separado pelos meses, né? Então, quem fez de uma maneira muito legal o PDFzinho. Eu vou colocar os PDFzinhos de todas as revistas espíritas lá no Drive para vocês, tá bom? É bem legal, as revistas espíritas tem um monte de. Aí você fala, o que ela tem? Ah, tem um monte de histórias, espíritos que apareceram e falaram, um monte de artigos.
espíritas, tá? Que o Kardec fez. É muito legal, tá bom? Então, em 1858, nessa Revista Espírita de Janeiro, diferentes naturezas de manifestação, os espíritos falam aqui que manifestações inteligentes são quando o espírito revela um pensamento. Toda manifestação que comporte um sentido não for assim, senão um simples movimento ou ruído que acuse certa liberdade de ação. E, meu Deus do céu. Os spams da vida aqui, né? Responde a um pensamento, obedece a uma vontade, é uma manifestação inteligente. Ocorre em todos os graus. Então, ele está falando que manifestação inteligente é tudo que pensa, tá? É toda manifestação que pensa, não é um ruído ou uma ação, é alguma manifestação que tem inteligência. Já a física é aquelas, tá, que são fenômenos sensíveis, então, tipo ruído, deslocamento de objeto, que não tem uma inteligência, é propriamente um barulho, é uma manifestação física, é um fenômeno físico, sem necessariamente ter inteligência por trás. Umas são espontâneas, independentes da vontade, e outras podem ser provocadas. Então, as manifestações físicas podem ser provocadas. Então, um fato conhecido de uma manifestação física provocada são as mesas girantes. Vocês lembram que vocês estudaram isso? Lembra que eles colocavam a mão e a mesa subia, né? Pertence a esse tipo de manifestação, tá? Então, esse mesmo efeito se produz em qualquer outro objeto, mas a mesa é o mais empregado. É porque na época era o mais empregado para eles, tá? Eles não tinham costume. Mas de lá para cá, muita gente já viu esses fenômenos ocorrerem, tá? De objetos se mexerem, é uma loucura isso aí, tá? O mais empregado, o nome da mesa girante prevaleceu na designação dessa espécie de fenômenos, sendo o ponto de partida para a doutrina espírita. Então ficou conhecido mesa girante. Então, sempre que você vê uma mesa mexendo, a pessoa chama de mesa girante, tá? Virou mesa girante. Para a produção do fenômeno, é necessária a participação de um ou mais médiums, não importando nem o sexo, não importa o tipo de vestimenta. Se estão com as mãos unidas, se está todo mundo dando a mão lá na mesa, não importa, tá? Antes se acreditava numa ação de uma espécie de corrente elétrica, em que os médios tinham que fazer, via ter uma corrente elétrica que fazia a mesa subir, tá? Mas a experiência mostrou que não tem nada a ver, então não precisa estar com a mão dada. É realmente necessário o recolhimento dos participantes. Então, o que é a concentração, quando ele fala em recolhimento? O silêncio absoluto e, sobretudo, a perseverança, quando a manifestação demora. Porque nem sempre a mesa vai na hora, ela vai. Então, demora um tempo. Então, às vezes, precisa dos médiuns estarem ali concentrados, né? Estarem confiantes. Lembra do trabalho que nós fizemos lá, o trabalho prático? É mais ou menos isso que acontece, que você tem que fazer num trabalho desse. Uma luz reduzida, uma concentração, os médios todos concentrados, a mesa no centro, né? Colocarem a mesa, a mão em cima, e aí vai começar a acontecer esse fenômeno. Às vezes pode demorar uns 3, 4 minutos para que ocorra esse tipo de concentração, que vai levar ao fenômeno, tá? Então precisa de perseverança, de fé, né? Sobretudo quando demora, tá bom? O tempo de espera depende da capacidade mediúnica dos participantes. Então, quanto mais experiência se tem e mais conteúdo, né? Como é que eu posso dizer? Fluido, material, mais são médios de efeito físico, mais rápido essa mesa se levanta, tá bom? E mais fé, mais confiança, tudo envolve, tá bom? É a experiência do médium que faz com que esses objetos se mexam mais facilmente. Vocês têm medo disso aí? Tem um pouco, né? Se vê o negócio andando sozinho, vocês vão ficar com medo? Não tenham, pessoal, são fenômenos físicos, tá? Provocados com inteligência, com inteligência, tá bom? Vamos lá. Pensou-se inicialmente numa possível ação de uma corrente elétrica ou magnética ou pela ação de um fluido qualquer. Então, tinha se imaginado que talvez poderia ser isso mesmo que acontecesse.
Mas outros fatos vieram falar que não era isso que acontecia, tá? Foi percebido que não era uma corrente elétrica, não era um fenômeno físico que fazia isso ocorrer, que tinha uma inteligência por trás, tá? Como eles perceberam, né? Eles perceberam que, no primeiro momento, eles perceberam que existia uma desobediência às ordens dadas. Então, por exemplo, falava assim, coloque a mesa no chão, e a mesa continuava, né? Então, ou seja, né? Tinha alguma coisa, e tinha também obediência às vezes, né? Então, eles perceberam que tinha uma resposta ao que era falado, né? Então, sem mudar de lugar, a mesa se erguia sobre os pés que lhe eram indicados. Depois, quando ela baixava, ela dava uns números de pancadas para responder uma pergunta. Então, ela mostrou que tinha inteligência ali por trás. Foi quando eles começaram a perceber que existia alguma coisa por trás, tá? Foi fantástico, né? Aquela época. Hoje a gente sabe que existe o plano espiritual, mas naquela época eles estavam descobrindo esse mundo novo. Imagina que coisa mais louca isso aí, né? A descoberta do plano espiritual, a descoberta de que existe vida que você não conseguia ver, né? Uma vida escondida, deve ter sido fenomenal, né? Esse processo aí. Tanto que Kardec era bem cético, viu, pessoal? Kardec foi difícil se convencer, viu? Não tenho dúvida disso. Ele era muito cético, era um homem estudioso, foi bem difícil convencer Kardec, mas chegou uma hora que não tinha mais como, tá? Não teve mais como. As evidências foram assim tão contundentes que mesmo o ceticismo de Kardec foi derrubado, tá? Ele não resistiu, tá bom? Tudo bem? Então, de outras vezes, sem o contato de ninguém, a mesa passeava sozinha pelo aposento, tá? Ela ia da direita para a esquerda, para frente, para trás. Ela fazia vários movimentos que os assistentes ordenavam. Devia ser uma loucura, né? A mesa andando, subindo, descendo, andando para lá e para cá, né? Devia ser uma coisa muito louca, né? Vocês tinham curiosidade de estar lá para ver? O que vocês acham? Eu tinha, e vocês? Acho que a primeira experiência ia ser um pouco assustadora, mas depois já ia ficar fazer parte, né? Eu acho que a primeira ia ser assustadora, as outras mais ainda. Fala, Rita, o que você ia falar? É bem interessante, né? É muito louco, né? Você disse que acontecia isso mesmo, tá? E as pessoas não tocavam nela, né? E não tinha fio, não tinha nada. Você acha que um monte de gente lá ia ficar fazendo essa palhaçada aí? Não, né? Então o negócio andava mesmo, tá? Observou-se que havia uma inteligência oculta, né? Ela podia responder as perguntas sim ou não, segundo o número de pancadas. Então ela batia o pé no chão e respondia sim ou não, né? E podia formular palavras e frases ao se estabelecer o número de pancadas correspondentes à letra do alfabeto. Então eles faziam ali a letra do alfabeto e ela batia e ia fazendo as respostas, né? Dava um trabalho do caramba. Imagina, para cada letra, você vai falar, imagina quando você tem que falar o Z. O Z é a última lá, tem que bater umas 23 pancadas, sei lá, né? Imagina, complicado, né? Mas descobriram, de qualquer forma, né, que tinha uma inteligência por trás. Repetidos esses fenômenos por milhares de pessoas em vários países, esses fatos não podiam deixar dúvidas sobre a natureza inteligente das manifestações. No começo foi estranho, mas isso começou a ser comum em todos os locais, né? Dizem, o Kardec fala nos livros que isso acontecia desde os mais simples casebres até os mais suntuosos palacetes. Então, isso virou uma febre, e isso ocorria em vários, né? Então, não deu mais para se negar. Apareceu em jornais da época, né? Era moda, né? Virou uma moda, assim como nós temos moda hoje em dia, né? Ok? A moda hoje da vez é o storytelling, né? Que agora todo mundo só fala storytelling. Você já viu essa palavra? É a palavra do momento. Todo mundo só fala storytelling. Storytelling é contar uma história. Só que todo mundo tem que usar isso para falar bonito, né? E agora os bebês, como é que é? Os bebês reborn, é a moda agora também, né? Um absurdo. Absurdo, né? Onde nós vamos parar? As pessoas estão realmente O muito pior carentes, que eu né? vi hoje, uma reportagem, eu fui perguntar para minha mãe, mãe, por que estão falando tanto disso, né? Aí ela falou que tem gente levando o bebê para ser atendido no posto de saúde. Meu Deus, Posto de isso é saúde, no grave, é muito pronto-socorro. grave, muito grave. Tem casal, tem casal brigando pela guarda do bebê reborn. Você acha? Acredita?
Então, o ser humano está com um vazio existencial terrível, né? Isso é um vazio existencial, pessoal, né? As pessoas estão com dificuldade de entender o que é afeto, o que é verdadeiro, o que é humano, né? Estão confundindo coisas com humanidade. Então, assim, as pessoas estão perdendo um pouco a noção das coisas, né? Isso é um pouco de falta de amor, um pouco de falta de tudo, né? Da futilidade das relações, é o ter em vez de ser, e por aí vai, né? Mas é a moda, né? Agora é a moda, só se fala nesse bebê reborn. Assim como a moda é o bebê reborn, a moda na época da França lá era as mesas girantes, tá bom, pessoal? Pelo menos era uma coisa mais, pô, mais interessante, né? Mais curiosa, as mesas do que o bebê reborn. Ah, Nós vamos. indo com a boneca no mercado, no supermercado, como se fosse filho dela, sabe? É uma coisa Sério? Terrível, né? horrível. Uma coisa assim, É, eu, sem cabimento, né? Uma coisa que a gente não sabe nem como descrever, né, Elcio? Uma situação nós dessa. sabemos, É mas eles querem ser assustador, né? respeitados. É assustador, mas eles querem ser respeitados. Então, se a gente vê, a gente tem que respeitar, né? É. Vamos entender que é o momento daquele irmão espiritual, que ele está passando por isso, e vamos entender, né? Vamos respeitar, vamos fazer o quê, né? Não vamos brigar com ele, né? É. Certo? Vamos fazer o quê? Um momento ele vai perceber que isso está meio esquisito. Tá bom? Então, o que acontece? Eles perceberam, né, que isso estava normal. E aí, desse meio, surgiram outros. E assim se chegou de comunicações escritas. Foram obtidas inicialmente por meio de uma pequena e leve mesa que se adaptava a um lápis, tá? Colocava uma folha de papel e tinha uma cestinha e por aí vai. Então, eles faziam isso, era tipo uma prancheta que tinha umas rodinhas atrás, parecia um skate, com uma caneta na ponta, e eles iam escrevendo. Os médiuns colocavam as mãos, né? E aí ia psicografando, tá bom? Então foi evoluindo, tá? Isso tudo foi evoluindo, claro. Tinha muita mentira, tinha também, né? Então tinha que ser médiuns sérios, né? Para que isso realmente escrevesse seriamente, tá bom? E no futuro descobriram que não precisava, né? Descobriram que todos esses apetrechos aí não precisava de nada, tá? Então podia dispensar tudo isso e a própria mão do médium ia servir, né, como um instrumento para o espírito escrever, tá? Então não ia precisar de prancheta, de mesa batendo, não ia precisar nada. A própria mão do médium, o espírito podia utilizar mecanicamente para escrever, tá bom? E daí, né, a gente cai naquilo. Pode ser mecânico, pode ser com o médium sabendo, pode ser sem saber, aí cai naquilo tudo que a gente estudou, tá bom? Como que o espírito move o corpo sólido, né? Então, São Luís, né? São Luís foi um rei da França, tá? E ele hoje, ele é o protetor da França. Então, todo o país tem um espírito que governa o país. Quem governa o Brasil é um espírito chamado Ismael, tá? Ismael é o protetor do Brasil. Elcio, como você sabe isso? Tá numa psicografia de um livro que chama Brasil, Coração do Mundo e Pátria do Evangelho. É um livro do Chico. Lá ele fala que o protetor do Brasil chama-se Ismael. E ele fala que o protetor da França é São Luís, tá? E São Luís, lá no livro dos Médiuns, ele escreve, né? Ele foi um rei da França, tá? Hoje ele é um espírito lá evoluído. Então ele escreve lá que o espírito pode mover um corpo sólido combinando uma parte do fluido universal com o fluido emitido pelo médium, apropriado ao efeito desejado. O que ele quer dizer com isso? A gente lembra que a gente estudou que hoje a gente não tem mais o fluido universal, porque o fluido universal já está modificado. Então nós temos o fluido espiritual da Terra, que é um fluido que todos nós estamos mergulhados, tá? Porque o fluido cósmico universal, ele é matéria primordial. Na Terra, ele já está modificado. Então, o fluido que está em volta de nós não é o fluido primordial, ele já é modificado, é o fluido espiritual da Terra. Então, o que o espírito pega para mover um objeto? Ele pega esse fluido espiritual da Terra, tá? Que é o fluido universal, cósmico universal já modificado para a Terra. Então, ele pega esse fluido
espiritual da Terra, mais um fluido vital emitido por um médium, ele junta os dois, consegue fazer um efeito físico e move um objeto. Ele usa o seu próprio fluido também. Então, ele une esses três fluidos e faz o corpo se mover. Como é que funciona? Olha o que São Luís explica. Ele fala que o espírito anima a mesa com o fluido vital retirado dos médiuns, combinado com esse fluido vital, com o fluido espiritual da Terra. Não ficou muito claro aqui, mas ele pega o fluido vital retirado dos médios, combinado com o seu próprio fluido. É o seu próprio fluido e o fluido espiritual, tá? Preciso escrever melhor aqui. Dando à mesa uma vida artificial. Olha que coisa louca isso. Como se ele pegasse todo esse fluido e sustentasse, ele dá à mesa, ele faz as moléculas da mesa ali, meio que receber uma carga energética, de modo que a mesa meio que ganha uma vida artificial. Olha que loucura isso, né? Então ela fica animada, teoricamente, vamos dizer assim, né? É uma vida, só para a gente entender, tá? Não é que é uma vida artificial de verdade, é só para a gente entender mais ou menos, tá? Que esse fluido espiritual anima aquele objeto, tá bom? E aí, quando ele anima, esse objeto está preparado. E aí o que acontece? O espírito usa o seu próprio fluido, emitido pela vontade dele, atinge esse outro fluido e movimenta, tá? Então, é uma loucura. Primeiro ele joga, né? Ele pega esse fluido do médium, ele pega o fluido espiritual da Terra, joga nesse objeto, ele meio que embebeda nesse objeto, vamos dizer assim, com esse fluido, anima esse objeto. E depois, com o seu próprio fluido espiritual, que é o seu perispírito, ele atua no objeto e faz ele mexer. Tá bom? Então é assim que ele faz. Uma loucura, né? Uma loucura. Nossa, como ele aprendeu a fazer isso? A gente aprendeu, a gente aprende, a gente é muito esperto para fazer as coisas. Principalmente as coisas que a gente quer, né? Vai saber se no passado a gente era um espírito zombeteiro que aprendeu a fazer isso. Né? Então, a gente aprendeu, a gente queria de alguma forma aprender isso e aprendeu. Lembra do Ghost lá? Que o espírito queria de todo jeito aprender a mexer os objetos para cutucar a esposa lá, que estava lá encarnada? Lembra? O jeito que ele faz não é, aquilo não está certo, né? O Ghost tem alguns erros espirituais, né? Mas não é daquela forma que ele fazia. Ele tinha vontade, quando ele ficava com raiva, ele movimentava, né? Não é desse jeito. Mas tem como você fazer, né? Que é desse jeito que eu falei. Ele embebeda o corpo com um fluido e depois movimenta. Tudo bem? Né? O espírito estava louco para se comunicar. Então, a gente, quando fica louco para se comunicar, a gente faz qualquer coisa. Tá bom? Quando a massa que deseja movimentar é muito pesada para o espírito movimentar, o que ele faz? Ele pede ajuda de outros espíritos na mesma condição. Então, é perguntado lá para eles, né? Aqui eu estou resumindo, mas tem tudo isso está no texto lá do Livro dos Médiuns, tá? São Luís trazendo para gente. Eles perguntaram lá, mas que tipo de espírito vem? Ele falou, olha, vem espíritos que são amigos do espírito que está fazendo. Ele chama os amiguinhos dele, ó, vem me ajudar a fazer uma coisa? Eu estou querendo fazer, vamos lá, eu estou querendo assustar um pessoal lá, vamos me ajudar? Aí ele chama os amiguinhos para ir ajudar ele a assustar uma galera, tá bom? Então, do mesmo nível espiritual dele, provavelmente, tá? Ou inferiores, tá bom? Por sua natureza etérea, o espírito não pode agir sobre a matéria grosseira sem ter um intermediário, ou seja, sem um liame que o liga à matéria. Esse liame, que chamamos de perispírito, oferece a chave de todos os fenômenos espíritas materiais. Então, o espírito, através do seu perispírito, é que ele manipula o fluido vital, pega o fluido vital do médium, joga na mesa, e daí ele mesmo atua com o fluido perispírito. Então, o perispírito é muito atuante nesse processo de pegar o fluido espiritual, juntar com o fluido da terra, jogar no objeto, animar o objeto. Isso tudo quem está fazendo? O espírito atuando com o seu perispírito sobre esses outros fluidos, tá, existentes no mundo, que é o fluido espiritual da terra, mais o fluido material tirado do médium. Tá bom?
Maluco, né? Mas o espírito está lá atuando e fazendo tudo isso. São os espíritos com maior densidade do perispírito que provocam os fenômenos, pois os espíritos superiores dispõem de um perispírito mais sutil. Quando eles têm que provocar esses fenômenos, eles usam aqueles espíritos inferiores, que têm condição de fazer. Assim como espíritos, quando a gente está encarnado, a gente usa encarregador, a gente usa carregador. Então, sempre que os espíritos superiores querem atuar na matéria, eles utilizam espíritos de um menor nível espiritual. Por quê? Porque os espíritos de menor nível espiritual têm um perispírito mais grosseiro, tá? Então é mais fácil atuar na matéria. Quanto mais materializado, mais fácil de atuar na matéria. Então, os espíritos superiores têm mais dificuldade de atuar na matéria. Por quê? Porque eles têm um perispírito mais fluido, mais puro, mais leve. Então, quando eles precisam atuar, de alguma forma, eles usam os espíritos menos evoluídos para isso, tá bom? Que eles conheçam e por aí vai, tá bom? Eles fazem isso. Por sua natureza etérea, o espírito não pode agir sobre a matéria grosseira sem intermediário, ou seja, sem o liame que o liga à matéria. Esse liame que o chamais de perispírito oferece a chave de todos os fenômenos dos espíritas materiais. São os espíritos com maior densidade de perispírito. Eu acho que eu já acabei de falar isso, né? Coloquei 2 vezes o mesmo Sim, slide. Isso. Eu já falei isso. Coloquei 2 vezes. Tá. Você vê que hoje eu dei uma corrida, né, com essa aula, né? Para sim. fazer ela, né? Tava atrapalhado. Tem uns errinhos aí, né? Mas tudo bem. Vamos lá. O espírito não pode agir sozinho, necessita do fluido animal do médium. Ele pode extrair o fluido à revelia do médium. Então, o espírito, ele pode tirar o, o fluido vital do médium sem ele saber. Não necessariamente o médium tem que estar dando isso, ele pode estar doando esse fluido vital sem saber, tá bom? Mas ele pode saber? Também pode saber, tá? E se ele souber e não quiser dar, ele pode se recusar, ele pode pedir para o espírito superior não permitir. Não, Pode Elcio, perguntar, Denise. quando fala que retira, né, o fluido sem o consentimento do médium, é quando o médium sente, né, no físico, Sim, assim, provavelmente as sensações, né? Você se sente pesado, cansado. Cansado. cansado, né? Sim, porque Arrepio, essas coisas. sim, o arrepio é causado justamente pela essa troca de energia mediúnica. Então, Uhum, troca de energia. Então, por exemplo, um espírito superior. Quando você faz evangelho na sua casa, vem espíritos superiores. Então, você sim. boceja, você sente arrepios, porque são espíritos de um nível muito maior. Então, quando troca a energia com você, você está recebendo a energia deles. Então, você boceja, você sente arrepio. Isso é físico, tá? Isso é uma coisa. Agora, essa questão de se sentir mais fraco, isso mais cansado, isso pode ser realmente retirada de fluido vital. Então, Entendi. todo espírito que está sendo, todo encarnado que está sendo obsediado, ele vai se sentir cansado, porque o espírito que Uhum, está obsediando está retirando, está sugando energia vital do espírito. Tá? Então, sim. toda hora o espírito suga essas energias. Então, por isso que é bom você estar bem, nunca ligando com esses espíritos, para que você não seja sugado. E essas energias são necessárias para o bom funcionamento do seu corpo, É, conforme eu, nós estudamos na aula eu te passada, né, Grita? questionei porque lá no comecinho da minha mediunidade eu sentia muito no físico, né? Hoje, graças a Deus, eu não sinto o que eu sentia lá. E aí, quando você falou que eles podiam, né, pegar, como você falou na aula passada, aí me chamou a atenção isso. Que às vezes É, você sente, né, no físico. Hoje, bem exatamente. menos do que no início eu sentia quase que toda hora, diariamente. Hoje já não mais, graças a Deus, né? Exatamente. Eles tiram por quê? Eles tiram porque eles querem se sentir vivos, então eles usam Sim, você. Eles tiram porque eles querem, às vezes, te assustar. Eles tiram porque você pode ter algum inimigo sem saber. Ninguém sabe, né? Tem várias razões. entendi. Nós vamos estudar isso também no final da aula aí, Uhum, mas já estou adiantando, a legal. gente pula quando chegar. Tá? Então eles tiram para isso, tá? Eles sugam, né? Para alguma razão, mas sempre que eles forem utilizar isso que eles quiserem, para eles se sentirem vivos ou para eles modificarem alguma coisa material,
eles vão precisar do fluido vital do médium. E aí ele pode tirar sem a autorização do Sem médium. permissão, Tá? entendi. Sem permissão. Mas quando o médium tem proteção e está ligado com a espiritualidade, está trabalhando, é um médium que tem proteção, que não está Sim, assim largado, está estudando, está trabalhando, esse médium ele vai ter mais proteção. Tá? sim. Muda muito, né? Quando você, né, Muda entende. muito. Muda Legal. tudo, né? Porque eles não vão conseguir tirar mais, né? Sim, Porque os espíritos superiores não vão deixar. Você também vai perceber e vai elevar o seu pensamento, não vai deixar ele chegar isso. perto de você, Uhum, e por aí vai, tudo vai melhorar, né? legal. E aí vamos parar com isso. Tudo bem, Rita? Tudo bem, Dani? Tudo bem. Maravilha? Tudo bom? Então, isso que é bom a gente estar com o pensamento elevado, para a gente não virar esponja, doador de fluido vital para espírito que está querendo se aproveitar. Tá bom? Sim, Então, o médium precisa se melhorar, não só para fazer a caridade, mas para fazer a caridade com ele mesmo, para que ele não se prejudique. Porque se ele for retirado toda hora a energia vital, ele vai se prejudicar fisicamente. com Vai certeza. morrer antes do tempo. Ele vai morrer antes do tempo. Pode ter um Sim, câncer, pode ter uma fraqueza, pode ter algum problema em algum órgão, por aí vai. Tá bom? Tudo bem? Então tá. A vida artificial que é dada ao objeto é apenas momentânea, extinguindo com a mesma ação, ou seja, quando o espírito quiser tirar a vida, ele tira todo o fluido de lá, ele tira, ou quando a quantidade de fluido não é mais suficiente, porque ele tem que ficar, às vezes, sustentando, né? Aquele fluido vai se dissipando, né? E se ele não sustenta, acaba o fluido, e daí a mesa cai, o objeto cai, e por aí vai, tá bom? Então, quando acaba o fluido, acaba a animação do objeto. O espírito pode ainda retirar o fluido de um médium distante. Então, isso é mais complicado, tá? Então, por exemplo, quando um espírito tira de um médium distante, ele tem que ter um objetivo para fazer. E mesmo assim é necessário que no lugar onde queira atuar, haja um médium para ajudá-lo. Então, o espírito pode tirar um fluido vital de um médium longe e transportar? Pode, mas é mais difícil. Por que o espírito está fazendo isso? Ele está com má intenção, se você for ver. Ele está com uma intenção premeditada, né? Porque se ele está tirando o fluido vital de lá de longe para vir levar para algum outro local, por que ele está fazendo isso? Coisa boa que não deve ser, né? Então, mas mesmo assim, quando ele chegar, ele vai precisar ainda mais de um outro médium para ajudá-lo ainda naquele processo, para somar aquele fluido que ele está trazendo para poder atuar, tá bom? Ainda assim, com todas as circunstâncias favoráveis, o espírito pode ser impedido ou restringido por um espírito superior, tá? Então o espírito superior vai falar: por que você está fazendo isso? Você não tem permissão, né? Ou você tem permissão, mas só para que as pessoas que estão aqui acreditem no que você está falando. Você tem essa permissão, foi concedida porque tem um fim útil, tá? Então pode ter uma atuação de um espírito superior que possa barrar isso daí. Tudo bem? Temos aí um exemplo de um espírito perturbado, já é outra revista espírita, tá? Agora, nessa revista espírita de 1860, em agosto, tá? Tem a história de um trapeiro, tá escrito traueiro, escrevi errado, trapeiro, é trapeiro, eu acho. Ô, pessoal, desculpe, viu? Tropeiro, trapeiro, eu não lembro agora, tá? Mas é alguma palavra que não é essa, tá? Traueiro, é trapeiro, alguma coisa assim, tropeiro, trapeiro, eu acho que é trapeiro da Rua Noyers, tá bom? Tem a história. Então, ele foi invocado, esse espírito que estava fazendo bagunça, aí foi evocado lá para Kardec. Quando o espírito foi evocado, disse que foi uma criada da casa que lhe serviu de instrumento e que apenas procurava se divertir atirando pedras, tá? Então, era um espírito bagunceiro que queria se divertir, então ele atirava pedra. Como que ele atirava pedra? Ele pegava o fluido vital da criada da casa, tá? Provavelmente uma médium, a criada era. A relata que os objetos que atirava estavam num pátio e no jardim vizinho. Então tinha um pátio lá no jardim vizinho que tinha umas pedras. Ele ia lá, pegava o fluido vital da criada, envolvia o objeto, levava e ficava jogando lá na casa, tá? Eram envolvidos do fluido do médium juntamente com o seu e os atirava. Não eram criados
embora até pudesse fazê-lo, o que seria muito mais difícil. O que não era criado? Os objetos. Ele fala que os objetos que ele jogava não eram criados por ele. Ele pegava os objetos, então ele pegava as pedras. Mas ele diz, em último caso, a gente mistura matérias e faz qualquer coisa. Olha que coisa interessante que o Espírito falou. Então ele falou, olha, eu estou usando uma pedra que já existe, tá? Eu pegava a pedra lá com fluido, fazia igual fazia com a mesa, tá? Envolvia a pedra e mexia. Mas ele falou assim, olha, mas eu podia, se eu não encontrasse a pedra, em último caso, eu podia fazer a pedra. Eu faço qualquer coisa, misturando matéria, eu faço qualquer coisa. Ele não chama de fluido, porque ele não sabia, né, o nome que era dado. Então ele chama de matéria. Então, misturando matérias, a gente faz qualquer coisa. A gente mistura matéria e faz qualquer coisa. Interessante isso que o Espírito faz, né? Falou, né? Eu consigo até montar uma matéria. E eu já vi, tá, pessoal? Eu já vi uma pedra que foi criada pelos espíritos, tá? O Edson, que é o presidente do GEMB, do Manuel Bento, tem uma pedra que foi criada numa reunião mediúnica, que os espíritos criaram a pedra ali olhando, tá? Diz que foi uma coisa maluca de ver a pedra sendo criada, tá? É muito louco. Cria mesmo, tá, pessoal? E até hoje o Edson tinha a pedra. Aí você fala, mas não deteriora? Do jeito que a matéria que eles usaram lá, não. Mas pode ser que com o tempo, a matéria, se for uma matéria que foi usada sutil, ele passe até a sumir. Olha que loucura isso, né? Muito louco, né? Tá bom? De todas as manifestações, tudo bem? Dúvida com relação a isso? Não. Tudo bem? Legal, né? A manifestação do espírito aí falando, né? Que ele pegava a pedra e ficava jogando lá, tá? Mas que ele poderia fazer a pedra. Mas que no caso ele não fazia, ele só pegava uma pedra já existente. Tudo bem? Tudo. De todas as manifestações espíritas, a mais simples e frequente são os ruídos e as pancadas. Antes de analisarmos essa manifestação, é necessário que tenhamos certeza de que não operam casos naturais para sua proteção, tais como o vento que assobia ou sacode um objeto, um efeito acústico. O que ele está querendo dizer aí é que é para a gente tomar cuidado, não achar que tudo é espírito, tá? Que às vezes pode ser o vento, às vezes pode ser a porta batendo, às vezes pode ser criança com brincadeira de mau gosto e por aí vai, tá bom? Ele fala que os barulhos espirituais têm umas características inconfundíveis, tá? Com intensidade e timbre muito variado. Tá? E ele fala que esses ruídos espirituais são facilmente reconhecíveis e é difícil de ser confundido com o estalido de madeira, crepitar do fogo ou tic-tac de um relógio. Então, o que ele quer dizer é que quando a gente talvez escutar esses barulhos, a gente vai perceber que é espiritual. Deve ser diferente de tudo, né? Deve ser uma coisa muito louca. Espero não escutar, tá, pessoal? Se vocês querem, problema de vocês. Eu tô fora. Não, vocês passam também, né? Tá bom. Melhor passar, né? São golpes secos, às vezes surdos, fracos e leves, tá? Então deve ser um golpe meio diferente, tá? O meio mais eficaz de entender se realmente uma batida espiritual ou não, é você conversar com o espírito, tentar falar com ele, né? Se você realmente está na dúvida, tenta falar. Quem sabe essas batidas mudam, né? Você vai morrer de medo, né? Mas às vezes você vai saber se é espiritual ou não, né? Às vezes ele pode responder, tá? Ele pode responder inteligentemente ou não. Então a melhor maneira de você saber se ele é espiritual ou não é você conversar com o espírito e perguntar e fazer ele dar a resposta ou não. Tá bom? Como vocês são pessoas evoluídas, talvez eles respondam, tá? É mais fácil eles responderem a quem tem um certo conhecimento dessas coisas do que a qualquer pessoa que não tem conhecimento, tá? Então é porque eles entendem que a gente não vai se assustar, entendeu? Ok? Mas a falta de respostas nem sempre prova o contrário. E se ele não responder, também pode ser que não quer dizer que não seja espiritual. Às vezes ele só não respondeu. Então, quer dizer, é difícil saber. Tá? É difícil saber. Mas dizem que se a gente um dia escutar, a gente vai começar a perceber que é. Ele é meio diferente. Tá bom? As manifestações. Ih, que foto feia, né? Credo, né? As manifestações ocorrem muitas vezes por espíritos que querem apenas se divertir. São espíritos antes levianos do que maus. Riem dos sustos que pregam e do trabalho que dão para descobrir a causa do tumulto.
Então, eles estão ali se mudando o jeito, né? Mudando o perispírito, batendo as coisas, porque são espíritos brincalhões, né? Eles querem só bagunçar, tá? Querem que a gente fique com medo, ou fique se perdido. Gente, o que está acontecendo? Ah, que medo! São espíritos que querem brincar e querem nos assustar. Muitas vezes apegam-se a uma pessoa e se divertem a incomodá-la por toda parte. Outras vezes se apegam a um lugar por simples capricho. Outras vezes querem chamar a atenção para estabelecer uma comunicação, transmitindo um aviso útil ou até mesmo um pedido. Pode ser algum espírito que você conheça, que seja um protetor seu, não um espírito que é o seu anjo guardião, né? O seu benfeitor, mas um espírito protetor, que às vezes quer te passar algum que não tem o nível espiritual de um anjo guardião ou de um espírito benfeitor, mas que quer te passar um recado, tá bom? Pode ainda acontecer ser um caso de vingança, tá bom? Pode também, tá querendo se vingar de você, por alguma razão, né? Então ele fica aí querendo te assustar, te provocar pânico, tá bom? Tudo bem, pessoal? Dúvidas com relação a tudo isso? Sim ou não? Não. Não? Então tá bom. Existe alguma forma do espírito atuar na matéria sem utilizar o fluido vital? Apareceu a resposta. Droga, viu? E aí, tem alguma outra forma do espírito atuar na matéria sem utilizar o fluido vital? Do médium? Sim ou não? Não sabe? Olha, pessoal, eu procurei e eu encontrei que tem uma teoria, mas é uma teoria. Isso só tem em um local. Só tem um lugar. Essa revista Espírita de 1858, Kardec tem uma teoria lá na Revista Espírita, mas é o Kardec que escreve, pela teoria que ele andou vendo, pelo que os espíritos andaram comentando, mas não foi uma comunicação de um espírito. É Kardec fazendo uma filosofia. Kardec é um filósofo também, porque dentro do que foi passado para ele, muita coisa ele filosofou. Ele escreveu o livro dos Espíritos, é um livro filosófico. Então, Kardec era um filósofo também, tá? Assim como os outros espíritas aí que tiveram, né? Como Herculano Pires e por aí vai, tá? Então ele escrevia, né, teorias que ele tinha pelos aprendizados que ele tinha. E qual foi a teoria que ele teve? Ele teve que pode ocorrer de que o espírito meio que condense o perispírito, deixa ele mais condensado, né, o seu próprio perispírito. E deixando ele mais condensado, ele utilizaria para mover alguma coisa, tá? A condensação pode chegar ao ponto de produzir a resistência e a tangibilidade. A movimentação, os instrumentos, mãos podem ser visualizadas e até tocadas, porque ele fala que teve alguns relatos de gente que sentiu, né, mãos sendo tocadas, diz que viu até mãos no piano, né? Então essa mão pode nos cravar uma unha na carne, nos beliscar, arrancar o que está nos nossos dedos, agarrar e transportar um objeto como nós mesmos o faríamos. Pode dar golpes, erguer e virar uma mesa, agitar uma campainha, puxar cortina, até mesmo dar uma bofetada. Então Kardec chegou à conclusão que talvez, isso é uma teoria, o espírito consiga talvez atuar na matéria sem usar o fluido, condensando o seu perispírito e deixando ele mais material, tá? Mas é uma teoria. Eu não li isso em nenhum outro local na doutrina, tá? Só nessa revista espírita de 1858 que Kardec fala isso, tá? Procurei e não encontrei mais nada sobre isso. Então, vemos o ar que tomba edifícios, o gás que lança um projétil, a eletricidade que transmite sinais, o fluido do ímã que ergue as massas, por que a matéria etérea do perispírito seria menos possante? É um questionamento que Kardec faz. Mas isso tudo são questionamentos, são teorias, tá? Então, toda filosofia tem a síntese e a antítese, tem a teoria, a antítese e a síntese, né? Que é o final, né? Então ele está filosofando, né? Fazendo conjecturas ali para talvez chegar à conclusão: será que o espírito poderia mexer sem utilizar
o fluido vital do médium, é uma teoria que talvez ele consiga condensar seu perispírito e fazer isso, mas é uma teoria, não tem nada. Precisamos de mais, como é que eu posso dizer? Mais informação na doutrina. Infelizmente, as obras de André Luiz não falam muito sobre essa questão, tá? Tudo bem? Tá bom? Falam sim, mas falam que usa o fluido vital. Nunca não falam de condensação é, do próprio espírito, perispiritual, tá bom? Tudo bem? Tudo bem. Esse fenômeno é fenômeno de transporte. Esse fenômeno só difere dos que tratamos acima pela intenção benévola do espírito que o produz, pela natureza dos objetos quase sempre graciosos e pela maneira suave e quase sempre delicada porque são transportados. Então, o que ele está querendo dizer é que, geralmente, né, esse transporte é um transporte suave, que os espíritos superiores, às vezes, trazem esses, esses objetos. Então, podem trazer consiste no transporte espontâneo de objetos que não existem no lugar da reunião. Então, geralmente, os espíritos fazem flores, algumas vezes frutos, confeitos, joias. Tá? Alerta Kardec que esse fenômeno é dos que mais prestam à imitação, e, portanto, é necessário estar prevenido contra o embuste. Tá? Então, tem que ter muita certeza de que os espíritos são confiáveis, os médiuns também, para fazer isso. Mas o que ele está falando é que o espírito consegue levar um objeto, transportar de um lugar para o outro, tá? E que espíritos superiores fazem isso. Esse fenômeno exige sempre maior concentração e, ao mesmo tempo, maior difusão de certos fluidos que só podem ser obtidos com médiuns muito bem dotados. Então, os fluidos médios bem dotados provavelmente cedem fluidos que espíritos que estão sobre a ordem de espíritos superiores transportam objetos para lá, na reunião mediúnica, tá bom? Assim como nas manifestações físicas, o espírito combina seu próprio fluido e o fluido do animalizado do médium, e é nessa mistura que oculta e transporta o objeto. Então, ele oculta o objeto de um local e leva para o outro, tá? Aí tem uma questão, e como que ele passa pela porta, né? Essa é uma questão, né? Se tiver fechado o ambiente, né? Então, pois é, tem espírito que não consegue levar, né? Mas tem aí umas obras de Ernesto Bozano, fala muito dessas experiências, tá? Um cara chamado Ernesto Bozano tem algumas obras. Ele faz, ele faz experiências com hindus, ele conversa com hindus que são faquires, que lidam com esses espíritos aí inferiores, tá? Quem são esses espíritos elementais? Eles usam muitos elementais para produzir esses fenômenos, tá? Então está nas obras de Bozano que eles usam os elementais que transportam objetos. E os elementais falam justamente, exatamente tudo isso que está falado aqui. Eles falam, eu vou lá, pego de algum lugar que existe, envolvo o objeto e trago. Tá? Os elementais falam que fazem dessa forma. Como que eles passam? Então, tem algumas obras aí de Bozano que parece que eles conseguem desintegrar e integrar de novo, né? Isso é uma loucura. Como eles fazem isso, né? Então, precisa de um estudo um pouco maior, né? É, entender melhor, né? Deve ser espíritos de grande capacidade para fazer isso. Aí já tem que fazer desagregação da matéria e agregação. É bem complicado. Mas se a gente for pensar, Jesus fez isso, né? Na multiplicação dos pães, não sabemos se Jesus ele produziu aquele efeito, né, se aquilo ocorreu mesmo, se ele produziu um efeito de saciedade nas pessoas, ou se o que estava escrito ali era uma ideia de que as pessoas se sentiram saciadas pelos conhecimentos que tinham ali. Não dá para a gente saber o que realmente aconteceu naquele dia da multiplicação dos pães e dos peixes. Mas que isso tenha sido físico é uma probabilidade. E eu, particularmente, acredito que isso foi físico. Tá? Tem várias formas de se pensar, ninguém estava lá para ter certeza, certo? Eu acho que foi físico, pelo que está escrito na Bíblia, e o quanto chocou as pessoas, para mim foi físico. Porque se fosse uma sensação, não teria chocado tantas pessoas conforme está escrito, tá? E se foi físico, como Jesus fez isso? Né? Interessante. Por quê? Porque ele precisou de um pão e de um peixe original. E aí ele criou outros peixes. Então, o que ele fez? Provavelmente ele duplicou a matéria. Uma loucura isso, né? Então, dá para criar matéria, tá? Isso para um espírito
evoluído, que tem vários espíritos ao seu comando, né? Porque Jesus tinha uma autoridade moral sobre todos esses espíritos. Não era complicado fazer esse fenômeno, tá? Produzir vários peixes e vários pães a partir de um existente. E talvez por isso que ele pediu um, porque ele precisava de uma base para fazer isso, né? Então, isso nos leva a pensar, né, ficar pensando nessas questões, né, de materialização, como que Jesus materializou, né, os pães e os peixes, aí se utilizando de uma forma pré-existente, né, provavelmente o pão e o peixe que foi levado inicialmente. Lembra que ele falou, alguém tem alguma coisa? Ah, eu tenho só esse peixe aqui, eu tenho só esse pão. Ele falou, para mim tá bom, maravilha, né? Então, muito interessante, né, essas questões, né, de materialização. Não tenho dúvida que eu acho que Jesus materializou, tá? E que ele criou mesmo aquela quantidade absurda de peixes e pães, e aquilo deve ter sido uma coisa maravilhosa. Eu queria lembrar daquilo, eu queria estar lá para ver isso, deve ter sido uma coisa maravilhosa e fantástica, né, pessoal? Deve ter sido demais. O que vocês acham de tudo isso? Legal, né? Legal. Legal? Tá. Então, é isso que eu queria falar para vocês. Olha, tinha mais uma aula também, uma parte mais, como é que eu posso dizer? Nossa, parece que travou aqui, peraí. Ah, soltou. Tinha uma parte aqui, mas que é aquela outra parte que eu sempre trago no final, né? Que é uma parte mais, que ele faz um uma parte mais moral, né? Que ele joga. Mas eu coloco lá no Drive para vocês verem se quiserem, depois está lá. Ele fala sobre essa questão que a gente já falou durante a aula, sobre a evolução do médium, para ele tentar se melhorar, como sempre, né? Tem essas questões sempre, né? De sempre estar trabalhando em si mesmo, para se melhorar, para ser um médium de grande cabedal espírita, de um médium respeitado pelos espíritos superiores, um médium que os espíritos superiores vão proteger, e por aí vai, né? Melhor interior, ter bons pensamentos, e é por isso e é nesse sentido que o texto vai, que para produzir bons fenômenos, você precisa ser um bom médium, se você quiser fazer isso, né? A qualidade do fluido vital que você vai doar é tanto melhor quanto melhor você for como pessoa e como médium. Tudo bem, pessoal? Era isso. Vocês querem comentar alguma coisa a respeito da aula? Não? Vocês entenderam essas questões? Ficaram chocados? Não, vocês já sabiam, né, que eles conseguiam mexer as coisas ou não? Não? Sim. Tá. Tudo bem. Eu acho que essa aula tá muito chata, que vocês estão muito assim, vai acabar logo, vai. Não, não, a gente já sabia, mas algumas coisas a gente não sabia ainda, né? Ficou, acho que acrescentou mais, né? Essa Vocês não parte ficaram com da nenhuma pedra, dúvida? né, que você falou, foi bem interessante. É, vocês têm alguma dúvida? Surgiu alguma dúvida enquanto eu estava falando? Alguma coisa com relação a essa movimentação de objeto? Nada? Não. Tá. Quando vocês verem isso acontecer, vocês vão ficar. Vai ser uma coisa interessante. Quem sabe um dia, né? Aí a gente vai Vocês ter podem. bastante dúvida, acho. Mas é basicamente isso que eu A queria gente que vai você ficar aprenderam. se questionando. Meu Deus, não é que acontece mesmo? Meu Deus do céu. Acontece, porque a gente Assustador. duvida, né? Porque a Não é gente que duvida enquanto duvida, todo mundo vê mas diferente, né? é intenso, né? Quando acontece assim, né? É verdade, é uma coisa mais intensa, muito mais louca, né, de ver. Então tá. Mas os espíritos procuram não fazer isso, né? Mas deve ser uma coisa muito louca. Mesmo assim, a gente sair da cozinha, quando voltar, a porta tá aberta. Isso já vai ser estranho, né? Se a gente tiver certeza que a porta tá fechada e abriu, né? Uma coisa estranha, né? Realmente é estranho, eu concordo com vocês. Mas a gente tem que saber que essas coisas acontecem, porque somos médios, né? Vocês são até ofensivas, e eu não, mas a gente tem que saber que essas coisas ocorrem, tá? Até para saber como são feitas, como os espíritos trabalham, que nem você questionou aí, o sugar a energia vital, né? Eles usam essas coisas aí, né? Para tudo isso daí.
Tá bom, pessoal? Então, um dia, se vocês forem na casa, a pessoa fala, eu estou escutando batida. Você vai saber que é um irmão que está ali bagunçando. Então, é conhecimento que a gente precisa ter. Tá bom? Vamos encerrar a aula, que nós já estamos bem atrasados. Tá bom? Eu faço as vibrações, né? Posso fazer? Posso fazer? Vocês se opõem? Ninguém se opõe? Então, eu faço as vibrações. Quem gostaria de fazer a prece final? Faz a Daniela hoje. Hã? Tá bom, eu faço. Na próxima eu faço. Tá bom, tá bom. Então, vamos lá. Daniela faz a prece final, né? Eu faço as vibrações. Isso. Tá. Então, vamos agradecer, né? Pela, pela aula de hoje. Agradecer por estarmos em paz, por todo auxílio que recebemos da espiritualidade maior, dos nossos benfeitores, de Jesus, de todos os irmãos espirituais que participaram conosco dessa aula para aprender alguma coisa. Vamos agradecer de coração a vinda de vocês, Daniela e Rita, à aula. Eu fiquei muito feliz com a presença de vocês. Obrigado pela presença. Agradeço também aos irmãos espirituais que vieram à aula, nosso agradecimento, e que possamos agora vibrar. Eu fiz um agradecimento em vez de fazer a vibração, né? Mas tudo bem. Vamos vibrar, vamos vibrar pela paz no mundo, pela, pela harmonia entre as pessoas, pelo cessar das guerras. Vamos vibrar pela nossa casa, pelas pessoas que conosco residem, os nossos animaizinhos, nossos filhos. Vamos vibrar pela nossa saúde, vamos vibrar pelas pessoas que amamos, vamos vibrar pela proteção da nossa casa, das nossas águas que tomamos, dos nossos filtros, galões de água, geladeira, águas geladas, e vamos vibrar pelo nosso trabalho, que nunca falte o material e num dia o espiritual. Para quem já trabalha, que nunca falte trabalho espiritual também. Por fim, vamos vibrar por nós mesmos. Que assim seja, graças a Deus e a Jesus. Passo a palavra a Dani para terminar a aula. Que hoje a gente possa encerrar essa aula repleto de muitos ensinamentos, que nesse novo ciclo, nessa nova semana, a luz, o amor, a bondade esteja entre nós. Graças a Deus, graças a Jesus. Graças a Deus e a Jesus. E é isso, pessoal, que possamos aí ter uma semana, um final de semana abençoado. Obrigado pela presença e vamos em paz, tá bom? Que Deus abençoe Obrigada. você. Boa noite. Vai ver com a Boa noite.